E aí, meus queridos, mais uma vez bom dia. Vamos retomar aqui nossa aula, nossa segunda aula de hoje, iniciando assim o nosso capítulo 11 do livro, falando da introdução aos estudos e atividades econômicas que nós temos no Brasil e no mundo. Atividades econômicas que ela é, na realidade, dos grandes fatores para que nós tivéssemos um desenvolvimento da economia do mundo em si. Sabemos que as atividades econômicas elas estão ligadas a três setores, que é o setor primário, secundário e terciário. Aqui vamos falar de cada um desse setor mais adiante. E como já estudamos, o espaço geográfico é resultado das alterações realizadas por nós, seres humanos, ao longo do tempo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sua formação se dá a partir da interação e a modificação do nosso próprio habitat com o espaço natural. Então, nesse capítulo que a gente vai estudar agora, a gente vai analisar como o espaço se relaciona com um campo importante para a sociedade atual e a economia. Então, o estudo geográfico da economia abrange a análise de produção, extração e transformação, distribuição e consumo, que isso nada mais é do que a chamada cadeia produtiva, que é aquele produto que vai desde o campo até o consumo humano. Inclusive, eu li um livro que era chamado de petróleo do poço ao posto. Petróleo do poço ao posto, que falava inclusive de toda a cadeia produtiva do petróleo, desde o momento da sua prospecção, que prospecção é o estudo do solo para a extração desse petróleo, até a queima dela no motor de um automóvel. Então, é chamado de cadeia produtiva. Quando se fala de cadeia produtiva dos alimentos, é do momento em que ele sai do campo, nada que sai não, da maneira, do momento que ele é cultivado, até o momento que você consome, chama-se cadeia produtiva. Então, o processo produtivo de uma economia passa por diversas etapas até chegar ao produto final. Assim, destaca-se a necessidade de se compreender melhor a forma possível, cada passo do sistema capitalista, ou seja, o sistema que nós vemos hoje, que gera o dinheiro, que é o que tem como principal característica o lucro. Esse lucro é a principal característica do capitalismo, que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. As relações sociais e as interações estabelecidas entre indivíduos no interior de um grupo social são relações marcadas por intenções, tem um mosquito aqui chato, realizadas por meio das ações de pessoas e instituições. As relações sociais ocorrem em ambientes cada vez mais humanizados, ou seja, criados e modelados segundo a necessidade do ser humano. Então, o ser humano ele cria um ambiente para que ele possa estar em um bem-estar social cada vez melhor. É claro que existe a questão ligada ao impacto ambiental aí. E nesse processo de transformação do espaço natural em espaço geográfico, o indivíduo cria o próprio ambiente baseado em técnicas que obedecem e servem à sociedade. As relações sociais que dão vida ao ambiente
artificial, né? Então, por isso, sem a presença humana, o espaço pode ser classificado como espaço geográfico. Então, onde eu tenho um ambiente onde eu não tenho a presença humana, eu tenho um espaço denominado como espaço geográfico, como a gente viu lá no início do livro, quando eu falei de espaço geográfico, né? Os elementos fixos e fluxos que eu tenho dispersos no ambiente, né? O ser humano cria objetos técnicos que podem ser uma praça pública, um shopping, um aeroporto, uma avenida, etc. Todos esses objetos são criados um objeto próprio que se relaciona ao espaço geográfico, não é? E aí eu falei para vocês lá no início que existem o espaço natural e o espaço artificial. O espaço, a paisagem natural, é aquela que foi criada pela própria natureza, sem interferência antrópica. Já o espaço artificial é o espaço criado pelo homem, né? Então, segundo o professor Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, né, o espaço geográfico é constituído por objetos fixos e fluxos. Os objetos fixos se referem à estrutura física, como casas, avenidas, prédios, edifícios governamentais, tribunais e etc. Esse conjunto faz com que haja fluxos. Fluxo de quê? Fluxo de pessoas que vivem naquela região. Não é a movimentação de pessoas, não é? Constitui o fluxo na região. As informações que nele circulam, o dinheiro, todos os elementos que fazem parte do objeto fixo e cumprem as suas funções. Tudo isso aí é a relação entre fixo e fluxo. Cada vez mais os fluxos são volumosos e rápidos, na medida em que a tecnologia avança e permite maior fluidez. Então essa tecnologia ela tem a ver diretamente com a questão do fluxo, não é? Onde você tem a aceleração do processo de produção, que consequentemente aumenta o fluxo de pessoas absorvida pelo mercado de trabalho, né? Que quanto mais você produz, mais mão de obra você necessita para com que tenha esse desenvolvimento dessa empresa e dessa tecnologia, e consequentemente você aumenta o fluxo de pessoas e aumenta o fluxo de produção. Podemos citar, por exemplo, o fenômeno econômico de telecomunicações, não é? Hoje as notícias podem ser divulgadas bem mais rapidamente ou até mesmo em tempo real do que nós tínhamos, por exemplo, na década de 80. Eu lembro que quando eu ia fazer uma ligação com meu pai, que morava em Fortaleza, não é? E morou até o mês passado, devido ao seu falecimento, mas quando na década de 80 eu ligava para ele, que ele separou da minha mãe em 1982, e aí naquela época a gente não tinha tecnologia na telecomunicação que nós temos hoje. Nós não tínhamos celulares, tínhamos um orelhão que funcionava através de ficha telefônica. Então, para a gente fazer uma ligação interestadual, chamada ligação interurbana, né, é chamado DDD, né, descarga direta à distância, não era tão direta assim. A gente comprava um molde de ficha, não é, para colocar no orelhão, que não era nem de cartão orelhão, que era de ficha, e aí a gente colocava no orelhão e ligava para uma moça, e você tinha que dizer da onde é que você está ligando e para onde você queria ligar. Aí a moça atendia o telefone e você dizia: eu estou ligando de Olinda, quero falar com esse número aqui em Fortaleza. Aí essa moça de lá fazia a ligação e essas fichas caindo, né? E você ficando preocupado para ver se dava tempo para as suas fichas todinhas não serem consumidas e você conseguir falar com a pessoa que estivesse do outro lado. E essa moça repassava a ligação para outra moça lá em Fortaleza, que por sua vez pegava as informações e passava a informação para o meu pai. E o meu pai lá atendia o telefone e eu conseguia falar com ele. Depois de praticamente
5 minutos de transação, né? E a gente tentando falar. E aí, consequentemente, a telecomunicação teve uma evolução, que foi a criação da fibra óptica, que acelerou os processos de comunicação, né? Aí você me diz, e aquela moça que trabalhava, ela ficou desempregada se ela não conseguiu se adaptar ao meio? Porque, na realidade, eu não digo que a tecnologia, eu não costumo dizer nunca que a tecnologia tira o emprego das pessoas. Eu acho que é errôneo você falar isso, é ignorância. O que tira o emprego das pessoas são as próprias pessoas que não conseguem se capacitar, né? Não se capacitam para a evolução do mundo global que nós temos hoje, não é? Porque o mundo global que nós temos hoje, as pessoas não podem ser especialistas, não é? Você não pode ser especialista em nada hoje em dia. Você tem que saber um pouco de cada coisa. Por exemplo, se eu sou especialista em consertar ventilador, eu só sei consertar ventilador. Então esse ventilador, ele já chegará um tempo que ele vai se tornar tão obsoleto e tão barato que quando quebrar um ventilador na minha casa, eu não vou nem mandar consertar, eu vou jogar fora e compro outro ou compro um ar-condicionado. Então, se eu procuro me capacitar, né, e começar a ver outras áreas, né, para eu conseguir me manter no mercado de trabalho, eu nunca vou ficar desempregado, né? Então, a tecnologia ela não tira emprego de ninguém. Quem tira o emprego é a própria pessoa que não se capacita. As máquinas ela não foi criada por nenhuma entidade, né? As máquinas foram criadas para o homem. E o homem vai dar um tiro no próprio pé para tirar o seu próprio emprego? Não. O homem vai querer pessoas que sejam capazes de operar aquela máquina, que sejam capazes de construir aquela máquina também. Então, para isso, eu tenho que me capacitar para não ficar fora do mercado de trabalho. Então, não é a tecnologia que vai tirar e vai aumentar o desemprego. Muito pelo contrário, a tecnologia vai aumentar a capacidade do indivíduo, né, de se desenvolver. E ele vai se desenvolver através de quê? Através de estudos, né, através de capacitação. Então, aquela moça que trabalhava na transação, né, de ligação DDD, ela com certeza ela começou a se capacitar dentro daquela empresa para ocupar outra área, né? Para que ela não ficasse fora do mercado de trabalho. Então é ignorância dizer que a tecnologia tira as pessoas do mercado de trabalho, né? É ignorância. Eu acho muito errado, alguns livros vêm dizendo isso, que a tecnologia aumenta o desemprego. É errado, não é a tecnologia que aumenta o desemprego, não é? Que aumenta o desemprego é a própria pessoa, muitas vezes também é a conjuntura social de alguns governos que não investem, por exemplo, em escolas técnicas, não é? Aqui no Brasil, antigamente não, até a década de 90, até o governo do PT, foi uma coisa boa também que o governo do PT criou, porque eu falo do que é ruim e do que é bom. Entendeu? Eu não sou um alienado, porque segundo Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade ela é burra, não é? Então, quem sou eu para criticar totalmente o governo PT? Quem sou eu para criticar totalmente o governo Bolsonaro? Não é? Não, a gente tem que ver os lados bons também que aconteceu no governo PT. Eu sou totalmente contra o governo PT, que era um governo de esquerda, né? Governo comunista, mas que criou coisas boas também para o Brasil. E uma das coisas boas foram as escolas técnicas, que foi criada pelo governo PT. Né? Porque a gente não tinha mão de obra qualificada até então aqui no Brasil, porque a gente só tinha 2 escolas técnicas aqui, que ficavam localizadas aqui em Pernambuco em 2 lugares apenas, que era a Escola Técnica Federal, que ficava lá na cidade universitária, polarizado somente ali, e o ETEPAN, que era a Escola Técnica Estadual, que ficava na Encruzilhada, aqui no Recife. Então, havia uma concorrência sadia, claro, entre os alunos para ingressar na universidade, na Escola Técnica, havia sim. Criava-se profissionais de qualidade, criava-se. Só que restringia a quantidade de profissionais que iam no mercado do trabalho. E aí o que acontece? A Escola Técnica Federal ela foi ramificada.
ela não ficou concentrada apenas em um local, ela passou a ingressar também nas áreas periféricas, né? E aí os bairros começaram a surgir algumas escolas técnicas federais também, né? Dando oportunidade a mais pessoas para ingressar na escola técnica, formando assim mais profissionais. Outros cursos técnicos também foram criados, como o próprio grau técnico, né? Particular, claro, mas que formam pessoas. Escolas, por exemplo, de enfermagens, não é, que foram criadas para criar técnicos de enfermagens. Então, isso acabou favorecendo com que tivesse um aumento assim da mão de obra qualificada, não é, para capacitar ainda mais as pessoas, né, para que elas não ficassem fora do mercado de trabalho. Né? Então é fundamental que a conjuntura social, né, ela também favoreça com que as pessoas tenham essa oportunidade, né, de ingressar nesse mercado de trabalho, né, tendo com isso aquela mão de obra qualificada e não gere com isso esse estereótipo de que a tecnologia tira o indivíduo do mercado de trabalho. Não é assim, não. A gente tem que analisar, primeiramente, o que é que vai tirar o indivíduo do mercado de trabalho. Não é sair atirando de qualquer lado, no escuro, dizer que a tecnologia... Não é assim, não. Quem tira, repito, quem tira o indivíduo do mercado de trabalho é o próprio indivíduo que não procura se capacitar. Não é? Então, cada vez mais os fluxos volumosos tornam rápidos, não é? À medida que a tecnologia avança, permite maior fluidez. Podemos citar como exemplo o fenômeno da telecomunicação, que eu falei para vocês, né? E hoje as notícias podem ser divulgadas praticamente em tempo real, através, por exemplo, da internet. Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, que a hora que eu quiser falar com ela, se ela estiver online no celular dela, eu pego meu celular e falo uma videoconferência com ela. Então, gente, é uma coisa hoje extraordinária esse avanço da tecnologia. Não é? E foi criado por Deus? Não. Foi criado pelo homem. E o homem criou para botar ele para fora do mercado de trabalho de forma alguma. Não é? Então, a criação do computador, do celular, da internet, isso fez com que o mundo ele começasse a ficar cada vez menor, né, digamos assim, entre aspas, né? E proporcionando com que as pessoas fizessem relações sociais bem mais rápida do que ocorria alguns anos atrás. Eu tive o privilégio, né, de passar por esse momento de transição e conheci os dois lados da moeda, tanto o lado arcaico do desenvolvimento das telecomunicações no mundo, quanto o lado moderno, né, que nós temos hoje e estamos vivenciando a cada dia que passa, né, a criação de novas tecnologias. A televisão, por exemplo, você tem um aparelho de televisão que você vai na loja, compra ele, e que ele chegou na sua casa, você acha que já comprou o aparelho de televisão mais desenvolvido do mundo, tecnológico, quando chegou na sua casa, que ligou a televisão, já está passando um anúncio de um outro mais desenvolvido do que o que você comprou. Isso é a velocidade, a fluidez da tecnologia que nós temos no mundo globalizado atual. Não é? Tudo isso consistiu muito estudo, né, de pessoas que estão por trás disso aí, né, que procuram se capacitar. Então, o trabalho é uma atividade física ou intelectual realizada por um ser humano, tendo o objetivo de fazer, construir, transformar e obter algo, atendendo às necessidades do coletivo. Costumamos dizer que alguém está empregado quando assume um cargo de função dentro de uma empresa. Este, muitas vezes, para obter um maior capital, o dinheiro, né? E possuir todas as estruturas produtivas, uma família, uma loja, uma indústria, usinas e etc. Terá os maiores ganhos com atividades. Também é possível identificar pessoas que trabalham por conta própria, sem necessidade de um chefe para comandá-las. São profissionais autônomos, não é? Então, só que tem um porém. Esses autônomos, muitas vezes, eles acabam não tendo carteira assinada, que são chamados profissionais liberais, né? E aí acabam tendo um certo prejuízo, como de respeito às questões de tirar férias,
eles não recebem dinheiro de férias. Se houver algum acidente de trabalho, eles não vão ter um auxílio, né, médico que vai estar mantendo ele naquele momento que ele vai estar doente, né, auxílio doença. Então, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de serviço, a não ser que ele pague o INSS por fora. Então, a grande vantagem hoje do indivíduo ele está com carteira assinada, trabalhando de forma formal, diferente de forma do mercado informal, são os direitos citados pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que faz com que as pessoas tenham o direito de se aposentar, possam adoecer, se afastar do trabalho e sendo remunerado. Essa CLT ela foi criada no governo de Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1943, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas, que dá todo o direito ao trabalhador, né? Uma vida digna, remunerada, com boas condições de trabalho, né? Então, essas são as relações trabalhistas que a pessoa tem a partir do momento que ele tem a sua carteira de trabalho assinada, né? E ele vai trabalhar tranquilo, dando todos os direitos que um trabalhador pode ter no Brasil, um trabalhador formal, né? Diga-se passagem, porque o trabalhador informal não tem toda a regalia que um trabalhador formal tem, não. Falar agora da origem da circulação do dinheiro. Veja só. O dinheiro nem sempre existiu, meus alunos. Por exemplo, no período feudal, né, os povos eram nômades, né? Eles viviam de um local para outro, né, em boa parte, pois depois eles pararam de ser nômades, né? Antes do período feudal as pessoas eram nômades, e aí com o tempo eles começaram a se fixar e habitar em locais fixos, né? E sua produção passou a ser voltada para o seu próprio abastecimento e garantir a sua sobrevivência e sua manutenção naquela região. E o excedente sobrava era produzido, começou a ser utilizado para troca de produto, que é chamado de escambo. Porque naquela época não existia dinheiro. No período feudal, você não tinha moeda em circulação, você não tinha a cunhagem de moeda. E aí, consequentemente, eles tinham que fazer alguma coisa para se alimentar e sobreviver também. Como eles começaram a se fixar em algumas regiões, eles tinham relações com outros grupos, né, que se fixaram em outras áreas. E aí o que acontece? Alguns produziam, por exemplo, verdura e legumes, outros grupos criavam galinha, pato, cabra, bode, ovelha, vaca. E aí o que acontece? O cara precisa de proteína para sobreviver, que é a carne, né? O outro também precisa de vitaminas, legumes e etc. para também sobreviver. E aí o que acontece? Existiam as relações comerciais de troca de produto, que é o chamado escambo, entre grupos, né? Para que houvesse o quê? A manutenção dessas pessoas em determinados locais, nessas sociedades primitivas, naquela época, antes do surgimento do capital do dinheiro. Então, o escambo era realizado com produtos extraídos da terra, que estava ligado basicamente com a atividade primária, ou seja, o extrativismo primário, é o setor primário da economia. Dessa forma, o ser humano estava com a atividade gerando o primeiro tipo de riqueza, que era a atividade primária, aquela que extraía diretamente da terra, por meio de atividades ligadas a ela. Naquela época, claro que nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje do trabalho do solo, né? O arado do solo. Ela é feita através da força de animais, por exemplo. Os utensílios eram extremamente rudimentares, né? E, consequentemente, não se tinha a grande produtividade que nós temos hoje. Com o passar do tempo, a gente passou a ter a tecnologia inserida a esse tipo de produção, a revolução tecnológica e industrial, né?
que surgiu a chamada agroindústria, que consequentemente acabou promovendo o crescimento da produtividade. Com o passar do tempo, algumas mercadorias passaram a ser mais aceitas e se tornaram moedas de mercadorias, sendo utilizadas como padrão de troca na avaliação do produto. O sal, por isso, hoje a gente tem o nome salário, né? Em algumas comunidades na época, não é? O trabalhador, ele trabalhava e recebia como seu salário o sal. Daí veio o nome salário. O pagamento do seu esforço mensal era feito através de sal. Então o sal naquela época tinha um valor imenso. E aí era pago com sal. E além do sal, era também pago com gado, né? E aí, consequentemente, com o tempo, né, o sal passou a ser desvalorizado. Hoje em dia o sal é bem baratinho. Você encontra um quilo de sal por 75 centavos no supermercado. E não dá para se usar o sal mais como salário, né? Mas a origem do salário veio do sal. Porque antigamente as pessoas recebiam o salário por sal, não é? E aí, consequentemente, tanto o sal como o gado possuíam uma alta valorização, não é? E aí, consequentemente, o tempo foi passando, né? E aí começaram a desenvolver a cunhagem de moeda, né? As moedas, elas passaram a ser utilizadas, né? Não no mundo inteiro, inicialmente na Europa, que depois estendeu-se para o mundo inteiro. E aí, consequentemente, veio surgir o sistema capitalista, né? E aí, o dinheiro é a representação da riqueza real produzida pela sociedade, né? Apenas o Banco Central dos países pode emitir as moedas. O governo não pode emitir cédulas livremente, pois o dinheiro é uma mercadoria também. E se estiver em abundância no mercado, tende a se desvalorizar, né? Quanto mais dinheiro no mercado, eu tenho uma desvalorização. Há uns 2 meses atrás eu vi uma declaração, seria cômica se não fosse trágica, de um estudante de economia. Disse ele que era estudante de economia, para você ver como a gente teve uma banalização na educação, né, nos últimos anos, né, que o cara tem a coragem de chegar na internet, né, e dizendo que era estudante de economia, inclusive de esquerda. Ele teve a coragem de dizer na internet que a solução de resolver o problema da crise econômica mundial e do Brasil era só imprimir mais moedas, mais dinheiro, né? Você imprime mais dinheiro, então você acaba com a crise econômica. Sabemos que se a gente imprimir mais moeda, a gente desvaloriza a nossa moeda. Uma coisa é você ter um produto em abundância, né, no mercado, outra coisa é você não ter muito dinheiro disponível, então você acaba não desvalorizando. Por exemplo, na Venezuela você tem pessoas que vão fazer compras no supermercado que levam malas de dinheiro para trazer pouquíssima mercadoria para casa. Então, à medida que você fabrica mais moeda, você desvaloriza a economia do seu país. E aí, consequentemente, você acaba criando uma crise econômica dentro desse país. Ok? Então, ó, tem um exercício aqui da página 271 que vocês vão responder, né? E vamos dar continuidade aqui na página 272, falando dos conceitos fundamentais da economia. Então, o que é que a economia estuda, meus queridos? O termo economia vem da palavra grega ecos, que quer dizer casa, e nomos, cuidar ou administrar. Ou seja, a economia está relacionada a você saber
trabalhar com o seu capital para que você administre o local em que você vive, ou seja, sua casa. Se você tem uma boa administração na sua economia, automaticamente você vai ter a sua casa em extremo controle econômico, claro. Então você não vai ter problemas com dívidas, não é? E você vai ter condição de fazer uma feira legal para a sua casa, você vai ter condição de pagar suas contas nas datas corretas, não é? Evitando que você entre no Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC, e no Serasa. E aí você não vai ter problema nenhum para fazer compras, né, financiadas, que você vai ter o seu nome limpo, que é de fundamental importância. Ou seja, o significado lembra as regras da casa na administração doméstica. A economia é uma ciência social voltada para o estudo e produção e distribuição do consumo de bens e serviços. Não é? O que são bens e serviços? Bens e serviços são aqueles bens que estão relacionados aos nossos empregos, na realidade. Não é? A economia se preocupa com a forma de comprometimento resultantes da relação do homem e da natureza. Por exemplo, o acesso à reserva de petróleo para abastecer as grandes potências econômicas mundiais, atendendo o seu alto consumo e consumismo. Então, por exemplo, os Estados Unidos é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, perde apenas para a Arábia Saudita. Porém, os Estados Unidos ele não tem reserva petrolífera. Isso está relacionado ao quê? Está relacionado à produtividade das algumas indústrias, relacionada ao consumismo da sociedade. Se eu tenho uma sociedade que consome exageradamente, e essa sociedade é uma sociedade grande, automaticamente eu vou ter a necessidade de quê? De produzir. E para que o motor da indústria funcione, é necessário que eu tenha o combustível, que nada mais é do que o petróleo. Então, se eu tenho um consumismo alto de petróleo, eu posso ser o maior produtor de petróleo do mundo, que eu não vou ter condição de suprir a minha necessidade produtiva e consumidora. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comprar petróleo de fora, que vai suprir minha necessidade. Então, os Estados Unidos ele não tem reserva petrolífera, por conta justamente desse consumismo. Né? E aí é feita relações comerciais internacionais entre os Estados Unidos e outros países produtores de petróleo, como os países do Oriente Médio, como o Kuwait, o Iraque, a Arábia Saudita, Irã, né? São países produtores de petróleo, a própria Venezuela, né? Que agora não está mais fornecendo petróleo para os norte-americanos devido a embargos econômicos feitos pelo governo venezuelano, justamente por conta da repressão existente do governo socialista, né, de Lucas Maduro, que acabou sendo boicotado por países capitalistas do mundo, e aí, em contrapartida, a Venezuela parou de produzir também petróleo para esses países que acabou boicotando com a Venezuela. E aí, consequentemente, hoje a Venezuela praticamente não está produzindo petróleo para boa parte dos países capitalistas do mundo. E aí a Venezuela hoje sofre com uma crise econômica muito intensa por conta desse governo repressor de Lucas Maduro, que já é uma herança de Hugo Chávez, né? Ao chavismo que ficou na história. Então a economia está diretamente ligada ao governo e das nações, pois é ele que estabelece as regras para o seu fornecimento. A lei de regulamentação em produção, distribuição e consumo de bens e serviços dentro do país com as nações estrangeiras. Dessa forma, os efeitos dessas regras e medidas governamentais são vivenciados por alguns nos dias que passam, né? Além dos governos existentes, os organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, foi criado para monitorar e proteger o sistema financeiro. Né? Então, hoje o FMI ele não só
monitora o sistema financeiro, como também é uma ajuda para alguns países que sofrem com a crise econômica mundial. Isso devido também à má administração. Se você não administra a sua casa, você vai entrar numa crise econômica. Não é? Isso ocorre também a nível global, não é? Quando a gente se fala assim de alguns países que têm uma má administração de alguns governantes, como a gente tinha aqui há alguns anos atrás no Brasil, não é? Até antes do governo Fernando Henrique, porque quem estabilizou a economia brasileira foi o governo Fernando Henrique naquela época. É uma coisa boa também, né, que o governo Fernando Henrique fez com a criação do Plano Real. Não é? Veja aqui que eu falo de coisas boas de governo, falo de coisas ruins, independente de qual seja o governo. Comigo aqui não tem partido, não. Eu falo de tudo. Não é? Eu não quero tapar o sol com a peneira e mostrar aos meus alunos coisas erradas, não é? Que alguns professores aí mostram, não é? Porque são extremamente ligados a um partido político qualquer, e não mostra coisa errada, porque para eles todo o seu partido só criou coisas boas, não criou coisas ruins, não. Né? Então a gente tem que falar o que foi criado de bom e o que foi criado de ruim, que é de fundamental importância para que o aluno ele crie sua própria consciência política e seja um cidadão crítico. E aí eu repito mais uma vez a citação de esqueci o nome dele, que diz que Nelson Rodrigues, que diz que toda unanimidade é burra. Então, ao momento que você é unânime com aquilo ali, né, que você não abre mão e não mostra o que o seu partido político faz de errado, você está errado também. A gente tem que mostrar o lado bom e o lado ruim. Então, o Fernando Henrique ele criou o Plano Real, que foi excelente para a economia brasileira. Ele estabilizou a economia do Brasil. Ele deu poder de compra à sociedade, né, principalmente a sociedade de baixa renda. Né. O Plano Real é tão bom que está o governo daí em ação desde o governo Fernando Henrique. Durou já quantos presidentes já passou pelo Plano Real e não tirou, e nem cogita em tirar. Não é porque a gente tem uma estabilização econômica muito grande. O Brasil não tinha essa estabilização, o Brasil não tinha esse poder. O Brasil pedia dinheiro ao FMI. Não é? O Brasil era um país devedor do FMI e passou de ser um país devedor. Claro, também vieram outros fatores, não só a estabilização econômica, mas também teve a interferência, não é? A entrada de grandes indústrias multinacionais aqui no país, que proporcionou com que a gente tivesse uma melhoria no processo de produção industrial. E aí já no governo Fernando Collor de Mello que teve esse processo, que foi antes de Fernando Henrique, da liberação da entrada das multinacionais aqui no Brasil, que proporcionou com que as indústrias brasileiras melhorassem a sua produção, que consequentemente é atrelada à estabilização econômica. Nós passamos a ter um outro perfil na economia brasileira, deixamos de ser um país devedor, passamos a ser um país credor ao próprio FMI, que o FMI posteriormente passou a pedir dinheiro emprestado ao Brasil, e nós chegamos a ter uma economia bem desenvolvida, não é? Que infelizmente, posteriormente a isso, não é? A esse acúmulo de capital que nós passamos a ter em nossa economia, os governos subsequentes começaram a gastar demais, deixando nossa economia aos frangalhos, digamos assim, não é? Mas que, graças a Deus, estamos começando a retomar o nosso crescimento econômico, não é? Estamos a retomar, apesar de ter uma paradinha agora por conta dessa crise, dessa pandemia, mas o crescimento econômico voltou a ser retomado. O Brasil passou a ter uma confiança maior por países de fora, não é? E aí começaram a investir um pouco mais no nosso país, que vai vir melhorar bem mais nos próximos anos que venha a acontecer, se Deus quiser. Né? Vamos falar agora de uma macro e de uma microeconomia, o que é que isso quer dizer, né? O estudo da economia pode ser dividido em duas áreas. A macroeconomia tem como princípio relacionar os agentes econômicos, indicadores que refletem a economia mundial e a região de taxa de juros e câmbio, balança comercial e a inflação, entre os outros indicadores econômicos. Já a microeconomia
se volta para os estudos das unidades individuais, os agentes produtivos e empresas e donos de recursos de produção. A microeconomia está preocupada com as relações entre os consumidores e os agentes de produção, para quem produzir e em que volume, que preço vender e etc. Ou seja, a macroeconomia está relacionada ao setor mais alto, né, da cadeia produtiva, né? Ali onde você tem a geração, né, do acúmulo desse capital, né, a transação econômica, né, onde eu tenho a maior quantidade de dinheiro concentrada, está ligado a essa macroeconomia. E a microeconomia está relacionada a onde começa a ser gerado esse dinheiro, né? Essas relações comerciais, né, que existe de venda e troca de produtos, né? E esse volume de dinheiro, né, que é relacionado a essa microeconomia. Nesse estudo observa o seguinte processo: de um lado, as pessoas fornecem o trabalho, a mão de obra, e necessitam bens de consumo, que são produtos, para manter necessidade, entre outros. As empresas que necessitam de trabalhadores e são fornecedores de produtos e serviços. Então, tudo isso está ligado a um processo, né, que promove a questão da cadeia produtiva, né, e a cadeia consumista. Tudo isso está relacionado a essa micro e essa macroeconomia. Vamos começar a falar agora dos setores da economia. Cada setor está relacionado por exemplo, a uma fase do capitalismo. O capitalismo ele foi ligado a 3 fases: capitalismo comercial, industrial e financeiro. Então, cada setor desse foi relacionado a uma fase desse capitalismo, né? Vamos falar de cada um agora, não vai dar tempo de falar tudo, né? E aí, quando eu parar, eu vou marcar aqui a página, e aí na próxima aula a gente vai continuar, né? Os setores de economia são conjuntos de atividades produtivas, né, de diferentes bens, né, que produzem e que juntos formam a economia de uma região, né? Quais são os setores? Setor primário, secundário e o terciário. O setor primário da economia, como o próprio nome diz, primário, onde eu tenho a matéria-prima, né, onde eu tenho ele saindo diretamente, primeiramente do ambiente, até chegar na casa do consumidor, não é? Então, é a primeira parte de uma cadeia produtiva, o setor primário. Está ligado à produção de bens por meio de exploração dos recursos da natureza, como a exploração de atividades econômicas. E esse setor podemos citar a agricultura, a pecuária, a mineração, né? Entre outros produtos que estão situados diretamente a este setor, que sai diretamente da natureza. Claro que muitas vezes são utilizadas tecnologias, né, para a retirada desses produtos, né? Equipamentos de mineração, coisa e tal, máquinas, etc. Então a mineração, né, a pesca, a pecuária, é um conjunto, né, que está relacionado ao extrativismo, né? Todo o extrativismo está relacionado ao setor primário da economia. E que extrativismo seria esse? Animal, vegetal e mineral. E o Brasil, gente, tem um imenso destaque a esse setor da economia. Eu já falei isso e torno a falar. Quando nós tornamos um país de economia extremamente desenvolvida, quando nós tivermos o nosso IDH bem desenvolvido, pode ter certeza que nós vamos ser o melhor país do mundo a se viver, né, economicamente falando, porque nós vamos ter a melhor economia do mundo e vamos ser um país extremamente desenvolvido, porque nós vamos ter nossa economia baseada no setor primário, secundário e terciário, onde os países desenvolvidos do mundo hoje só têm sua economia baseada no setor secundário e terciário. Então, gente, eu vou dar uma paradinha por aqui hoje, né? Na próxima semana nós continuaremos, e aí eu espero que vocês tenham entendido.
E qualquer dúvida, tirem lá no na nossa agenda eletrônica que eu tirarei aqui com vocês, ok? Tenham um bom final de semana e um abraço.